Nós estamos desenvolvendo uma nova série, Esperança em Tempos de Crise. Quando nós olhamos para a mídia, vocês conversam com as pessoas, vocês assistem a telejornais, lá na empresa, nas conversas do cafezinho, parece que o assunto é o mesmo. Estamos passando por uma crise. É claro que, em geral, a crise que é focalizada é a crise financeira, mas nós sabemos que a crise é mais profunda, crise moral. E quando nós olhamos para o cenário e olhamos para a Bíblia, eu não tenho boas notícias para vocês. Eu não posso dizer aqui, olha, fiquem tranquilos porque vai melhorar. A Bíblia diz que não vai melhorar. A Bíblia diz que o amor dos homens vai esfriar. A Bíblia diz também que vai chegar um momento que até aqueles que têm fé vão duvidar. Mas eu tenho uma palavra de esperança para vocês. Não a minha, mas aqui está aqui. E esse é o nosso esteio, esse é o nosso baluarte. No domingo passado, o Átila abordou a crise da esperança. E hoje nós vamos continuar com um tema bastante espinhoso, um tema polêmico, e eu estou passando por um tempo de gripe, e eu quase disse para o Átila, olha, não terei condições de estar aqui hoje, porque não é fácil falar sobre morte, não é fácil, porque nós sabemos que as pessoas temem, as pessoas, e quando nós olhamos para o Márcio, o Igor, a família deles, nós sabemos o quanto isso nos afeta. E a nossa tradição, não sei se a tradição portuguesa nos leva a ter medo, desespero diante da morte. Sabemos que é saudável ter respeito pelos mortos, mas a palavra de Deus diz que é preciso tomar alguns cuidados. Eu me lembro de um velório a que eu assisti, uma cena terrível. Uma jovem viúva diante do caixão, ela desesperada, ela teve um ímpeto de desespero e começou a esmurrar o defunto e gritar, por que você fez isso comigo? O desespero, a morte leva ao desespero. A Bíblia não censura as lágrimas, a tristeza pela perda de entes queridos. Vocês se lembram de que Jesus se condoeu com as irmãs de Lázaro, quando elas disseram que ele havia morrido. E eu quero dizer a vocês que a morte assusta. Eu me lembro da minha infância. Eu ia pescar com meu pai saía muito cedo para pescar, logo de madrugada, ainda escuro. E quando nós íamos passar, para chegar àquela represa para pescar, íamos a pé, passávamos atrás do cemitério. Íamos conversando, mas quando ali chegávamos, silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Eu me lembro também, jogava futebol naquela época, e quando eu não morava perto do cemitério, mas tinha um outro time que o pessoal morava perto do cemitério. E eu me lembro de uma tarde, horário de verão, o cemitério já havia fechado. E o jogo parou, porque alguém chutou mais forte e a bola caiu no cemitério. Ninguém teve coragem de pular o muro e ir lá buscar. A morte é assim. Ela causa esse impacto. E lá na cidade de Évora, em Portugal, existe a Capela dos Ossos. Uma capela
toda ela decorada no seu interior por ossos humanos. E na entrada da capela há essa frase: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Eu sei que há muita gente que não entra nessa capela, se nega a entrar, não quero. Eu visitei, mas quando eu ali entrei, eu tive a real sensação da nossa fragilidade. Somos frágeis, somos pó, e é isso que aparece com essa decoração funérea. O tema de hoje é macabro, fúnebre, mas eu espero chegar ao final desta meditação com uma palavra de esperança. Esperança em Jesus Cristo, pois a vida cristã é esperança até na morte. Mas antes de lermos o texto, eu quero abordar algumas perguntas que são tanto quanto incômodas. Primeiro, o que é morte? O que é morte? Morte é separação. Morte é perda, é tristeza, é agonia, é sofrimento. Jamais superaremos a dor, a tristeza e as profundas marcas que a perda de um ente querido causa em nós. O máximo que conseguimos para dizer é que o Espírito Santo console. Ele é o consolador. Não há palavras que tragam, que possam preencher essa lacuna. E vocês sabem muito bem disso. A antropologia bíblica diz que a natureza humana consiste de dois elementos: material, o corpo, que é o pó da terra, e o espiritual. Você se lembra de Gênesis, o fôlego de vida. Deus soprou o fôlego de vida. Então, teologicamente, a morte é a separação do material e do espiritual. E Eclesiastes 12, 7 diz que o pó voltará à terra de onde veio, e o espírito voltará a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Então o espírito voltará a Deus. Mas aqui cabe uma pergunta que nós devemos fazer: o que Deus fará com o meu espírito quando voltar para Ele? Nós estamos afirmando que há esperança para o cristão até na morte. E é por isso que a grande pergunta é: você está em Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor? Você está em Cristo? Então há esperança para você até na morte. Se você não está em Cristo, eu quero lhe dizer que hoje é a sua noite para você se render aos pés de Jesus Cristo e mudar a sua história de vida, mudar para que a morte não seja um trágico fim, para que a morte também seja esperança. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro que você leia Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Lucas 16, quando Jesus contando a história de Lázaro, que era pobre, e do rico. Agora, não quero que vocês pensem que o rico vai para o inferno enquanto o pobre vai para o céu. Ali, pela leitura, vocês vão ver que era um rico miserável, um rico avarento. Isso faz uma grande diferença. Ali conta a história e o fim trágico daqueles que não estão em Cristo. Lucas capítulo 16. Então, lembre-se de que a Bíblia descreve a morte como inimiga da humanidade. Aliás, o último dos inimigos a serem derrotados. Mas eu quero lembrar também, quem será afetado pela morte? Todas as idades, todas as classes sociais,
de todas as nações, não há exceção alguma. E como a morte virá, ela pode vir lentamente, ela pode vir repentinamente, mas certamente ela virá. Não temos dúvida. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante. Ele diz: não há nada mais certo do que a morte, mas não há nada mais incerto do que a hora da morte. Nós não sabemos. Mas por que a morte vem? Por que existe morte? Isso que tanto nos assusta, que tanto nos desespera. Romanos 5,12 esclarece. A morte existe porque existe pecado. A morte é consequência do pecado. Não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Mas para trabalharmos essas difíceis questões, eu convido vocês a abrirem a Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Quando você está lendo a primeira carta de Tessalonicenses, de repente o apóstolo Paulo muda de assunto e começa a falar sobre escatologia, as coisas futuras, falar sobre a volta de Jesus Cristo, começa a falar sobre eternidade. Qual o motivo disso? O motivo porque os cristãos de Tessalônica estavam em dúvida. Eles estavam achando que aqueles que morreram não teriam direito à vida eterna. Eles achavam isso. E por isso eles estavam em dúvida. E Paulo vai esclarecer. Aliás, Paulo vai abrir as cortinas do futuro. Eu quero que você imagine esta imagem. Paulo abrindo as cortinas do futuro. E vai nos mostrar que o melhor para o povo de Deus ainda está por vir. É isso que Paulo faz nessa porção que nós vamos ler hoje. Paulo mostrará que a morte não é a última notícia, que o mundo sem Deus é muito triste, que o mundo sem Deus é sem esperança, que a morte para aqueles que não estão em Jesus Cristo, sim, é um fim trágico. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte é uma bendita esperança. Vamos ao texto. Você pode mudar para mim, por favor? Primeira Tessalonicenses 4,13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui Paulo já faz uma distinção. Aqueles que não têm esperança e aqueles que têm esperança. E quando nós olhamos aqueles que dormem, é um eufemismo, uma forma mais amena de se referir àqueles que já morreram. Então Paulo diz que ele não quer que nós desconheçamos aquilo que vai acontecer com aqueles que já morreram, ou aquilo que aconteceu. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E que esta palavra seja, de fato, consolo no coração de todos nós nesta noite. Quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos ignorar a esperança do discípulo, daquele que está em Cristo, daquele que crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ela se realiza, então a esperança se realiza em Cristo até na morte, até na temida morte. Então há esperança para aqueles que estão em Cristo. E eu quero mostrar a vocês neste texto duas razões porque nós podemos ter esperança até na morte. Então Paulo focaliza aqui dois acontecimentos que fundamentam a esperança no vale da morte: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Vamos começar aí com a ressurreição dos mortos. Logo no início, já temos que responder a essa pergunta: qual o destino dos mortos? E aqui nós vamos focalizar daqueles que morreram em Cristo, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador. Para onde eles vão? Alguns até dizem: eu não quero saber disso. Só de falar em morte já me arrepia. Eu não quero saber dessas coisas. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos sim saber, que nós não devemos ser ignorantes quanto a essas questões. Qual o destino dos mortos? Para onde vão aqueles que morreram? É claro que a sabedoria humana aborda uma série de questões. Alguns dizem que a morte é o aniquilamento total. Morreu, acabou. Outros falam em reencarnação. E aí eu tenho uma palavra para você, especialmente de Hebreus 9, 27, que diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Está lá em Hebreus 9, 27. Mas o que diz a Bíblia a respeito daqueles que já morreram? A Bíblia é clara em dizer que o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Alguns, olhando esse texto, acham que aqueles que estão em Cristo voltam para Deus e ficam adormecidos num sono profundo até a volta de Cristo. Outros acham que quando a pessoa morre, ela imediatamente vai para a presença do Senhor. Eu quero que você volte ao texto, no versículo 14. E aqui eu vou dizer por que eu creio nesta segunda opção. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus trará em sua companhia, na companhia de Jesus, aqueles que dormem. Como Deus trará os mortos na companhia de Jesus, se eles já não estiverem com Ele? Mas há ainda dois textos que me levam a isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo, morrer e habitar com o Senhor. E mais um texto, Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, de morrer, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E depois você pode conferir com Átila, que conhece o original grego, que lá no original é exatamente isso: em partir e com Cristo estar em companhia dele. Agora, conhecendo Paulo pelas cartas, será que Paulo estava dizendo
que para ele era lucro, era vantagem morrer para estar com Cristo. Será que Paulo, com aquele ímpeto dele, estava querendo dizer que ele queria morrer para ficar dormindo, adormecendo até a volta de Cristo? Eu penso que não. Eu penso que aqueles que estão em Cristo morrem e estão imediatamente com o Senhor. Mas, seja uma forma, seja outra, o que importa é que estaremos com o Senhor. Isso é o que é mais importante. Nós não vamos brigar por isso, não vamos criar polêmica. O mais importante é que estaremos com Cristo. Mas outra pergunta que é importante aqui é aquela dúvida dos Tessalonicenses. Os mortos em Cristo não terão desvantagem em relação aos vivos quando chegar a hora do arrebatamento. Eles serão ressuscitados primeiro. Mas se eles serão ressuscitados, com que corpo voltará? Como é que eles voltarão? Como é que eles estarão com Cristo nessa volta? Então é importante colocar isso. Mas antes disso, eu quero dizer a vocês que a garantia, que o que garante a nossa esperança é a ressurreição em Cristo. Por quê? A esperança na nossa ressurreição, porque Cristo ressuscitou primeiro. Essa é a nossa garantia. E Paulo diz que se nós limitarmos a nossa esperança a esta vida, nós seremos as mais felizes das criaturas. Porque a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. E Paulo continua dizendo ainda que a morte foi provocada por um único homem, Adão. Mas a ressurreição veio por intermédio de um homem, Jesus Cristo. Em Adão todos morrem, mas em Jesus Cristo todos nós seremos vivificados. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Por isso que nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive. A sua vitória sobre a morte é incontestável. E aqui eu posso dizer a vocês, se vocês viajarem pelo mundo, vocês podem visitar o túmulo de Buda, vocês podem visitar o túmulo de Confúcio, vocês podem visitar como acontece lá naquela cidade onde recentemente caiu aquele guindaste. Você pode visitar o túmulo de Maomé. Você pode. Ah, mas o túmulo de Jesus você não pode. O túmulo de Jesus está vazio. E essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa garantia. O túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. E essa é a garantia da nossa ressurreição. Mas com que corpo nós voltaremos? Paulo também esclarece. E se você quiser ler com detalhes, eu recomendo a leitura do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Lá Paulo dá todos os detalhes a respeito da ressurreição. E lá nós vamos ver que o que era corruptível se torna incorruptível. Nós teremos um corpo diferente, um corpo glorificado. Vocês se lembram? Jesus ressuscitou e Ele voltou, apareceu aos apóstolos diversas vezes. E a Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus com um corpo novo. Agora, vocês se lembram daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles não reconheceram Jesus imediatamente, porque Jesus estava com um novo corpo glorificado. Maria Madalena, quando viu Jesus, o confundiu com o jardineiro, não o reconheceu, porque ele estava com um corpo diferente, glorificado. E assim nós teremos também, porque agora é corruptível. Vocês estão percebendo que eu estou com dificuldade de falar, porque o meu corpo é corruptível. Há muito tempo eu não pegava uma gripe como esta.
E o Senhor tem sido didático comigo quando eu preparo um estudo. E desta vez eu pensei, o que Ele vai me dizer a respeito da morte? Mas Ele me mostrou, especialmente, me deixando prostrado, hoje com vontade de ficar na cama, de não sair de casa. Ele mostrou claramente, o seu corpo é corruptível, o seu corpo é pó. E assim acontece. Quando vocês olham aqui para mim, vocês têm claramente essa ideia. A minha careca, a minha barba branca, as minhas rugas, a minha falta de vigor, tudo isso é uma marca da corruptibilidade do meu corpo. Mas se vocês querem ter um outro exemplo, eu quero lembrar o texto de 1ª carta aos Coríntios 15. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Essa é a diferença. Semeia-se em fraqueza, como estou hoje, mas ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. E mais um exemplo vivo para vocês. Vocês estão reparando nessa foto? Quem será esse que está aí nesse cadeirão? Vocês estão vendo o cadeirão aí? Aqui, ó. Quem será esse? Quem será esse que está aí? É a corruptibilidade. Mais um exemplo para vocês. Estão vendo esse aí? O tempo passou. Isso quer dizer que é o claro exemplo da corruptibilidade. E eu costumo dizer, eu já fui melhor do que isto. Então, esse é o meu corpo. Mas o texto diz que nós ressuscitaremos com corpos novos. Mas o Senhor garante a nossa identidade. Eu voltarei com outro corpo, mas a minha identidade, Luiz, servo de Cristo, essa continuará. Newton, servo de Cristo. Eu não sei como vai ser o seu corpo lá no céu. Eu não sei se eu vou me lembrar, se eu vou conversar com você contando alguma coisa. Mas de uma coisa eu sei, nós vamos nos cruzar lá no céu, com corpos novos. E essa é a grande esperança. Por isso a morte não pode causar desespero em nós. A morte não pode nos atemorizar. Tristeza sim, desespero não. Mas vamos à segunda prova, porque nós podemos ter esperança até na morte. O arrebatamento. Primeiro, o significado desse termo arrebatamento. Esse termo, harpazo, significa remover repentinamente. Você estará nas suas atividades, fazendo as suas coisas corriqueiras, e você será removido, de repente, num abrir e fechar de olhos. Será assim. E depois haverá aquilo que nós chamamos, que é o termo parousia. Parousia é o termo para falar da volta de Jesus Cristo. E esse termo foi o termo escolhido por Paulo, parousia. E era um termo que designava a chegada de um grande rei. E esse rei será grande. Ele é grande, muito grande. Grande em todos os sentidos. E a chegada triunfal. Por isso, nós temos aí as etapas dessa parousia. E se você quiser acompanhar no versículo 16, quando Paulo vai falando das etapas dessa parousia. Primeiro, a palavra de ordem. Nada acontecerá sem a palavra de ordem do Senhor Jesus. Nada. Por isso, por mais que você ache
que Deus está desatento, que Ele perdeu o controle, não é verdade. Nada vai acontecer sem a palavra de ordem dEle. Isso mostra a autoridade do nosso Deus. Ele dará a sua palavra de ordem. E depois, a voz do arcanjo, a trombeta anunciando a chegada triunfal. Nós vamos ouvir a voz do arcanjo, o som da trombeta, e o Senhor descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão com esses corpos glorificados, e os vivos serão arrebatados. E o texto diz que será num piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. E aqueles que estarão vivos no momento do arrebatamento terão também os corpos transformados, de repente, num abrir e fechar de olhos. Será dessa forma. Mas o mais importante é isso que está escrito aí no texto: o encontro com o Senhor nos ares. Você já imaginou? Por isso que eu disse que Paulo abre as cortinas do futuro e nós podemos enxergar aquilo que nos espera, o encontro com o Senhor nos ares. Veremos o Senhor face a face. Isso é o mais importante. Celebraremos as bodas do Cordeiro. Isso é algo para nós inimaginável. Estaremos com Ele para sempre na eternidade. A minha mente não consegue alcançar isso. A minha mente não alcança. A minha mente não consegue alcançar o que será essa tal da eternidade. Eu não sei explicar para você. E por mais que se tente explicar, o que eu sei, a minha certeza é que será bom. Será muito bom. Isso já basta para mim. E Paulo também diz que nem olhos viram, nem ouvidos viram aquilo que vai acontecer. Nós não podemos imaginar, mas sei que vai acontecer. E essa é a nossa grande esperança. Então, diante disso tudo, eu posso tirar algumas conclusões. Eu posso chegar a fazer algumas reflexões. A primeira delas é que é possível encarar a morte de outra forma. É possível encarar a morte sem desespero, como aquela jovem viúva diante do caixão. É possível. A segunda, respeitar os mortos, sim. Desesperar, jamais. Temê-los, não há porquê. Não há porquê. A terceira reflexão: a esperança na morte existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero voltar à pergunta: você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Você crê nisso? Você terá corpo glorificado. Você também fará parte da ressurreição. Porque o nosso Senhor, que é a fonte da nossa vida, Ele ressuscitou. Agarre-se a essa verdade. E você que ainda não crê, creia, porque você terá parte nisso. Você será arrebatado se você estiver vivo. A quarta conclusão: nós não precisamos ficar obcecados pela escatologia. Não precisamos ficar obcecados pelo Apocalipse. Não precisamos ficar fazendo contas de quando Jesus voltará. Você sabe que por aí há muita gente que faz conta. Fizeram contas dizendo que Jesus voltaria em outras datas. Me lembro da última, 2012. Não aconteceu. Eu penso que quanto mais eles fazem contas, mais eles vão se enganar. Não compete a nós. Jesus disse: não compete a vocês. Se vocês continuarem querendo adivinhar, vocês estarão desobedientes, rebeldes. Não compete adivinhar quando ele voltará,
mas você sabe, a certeza absoluta, ele voltará. Ele voltará. Mas ele disse que não é necessário adivinhar qual será o dia. Mas ele disse o que é preciso fazer. É preciso estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Isso é preciso. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que obedece, aquele que segue os princípios, os valores do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados, vivendo como se ele voltasse hoje. Ele pode voltar daqui a pouco. Pode. Ele pode voltar amanhã. Eu só sei do seguinte: quando eu levantar amanhã cedo, eu tenho uma certeza, está mais próximo o dia da volta de Jesus Cristo. Isso é verdade. Estará mais próximo. Mas quando ele voltará? Não sei. Mas nós precisamos estar preparados, não tendo aquela atitude que os tessalonicenses estavam tendo. Eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias. Por isso, alguns até deixaram de trabalhar. E daí a frase famosa de Paulo: quem não trabalha, que não coma. Então Jesus voltará, vamos cruzar os braços. Para que ficar investindo dinheiro em missões? Por que investir dinheiro na terceira onda? Porque é a ordem do Senhor, isso é princípio. Continuar fazendo discípulos, essa é a nossa tarefa, enquanto ele não volta. Mas estejamos preparados para a volta dele, porque ele voltará de repente. E nós temos que estar preparados para isso. E a última conclusão, a última reflexão. Uma palavra àqueles que perderam entes queridos, como a família do Márcio e do Igor. Uma palavra, e tantos outros que estão aqui, que perderam pessoas queridas. Uma palavra de consolo para vocês, e para nós que também vamos perder. A palavra é esta: a esperança do discípulo está em Cristo, até na hora da morte. E essa é uma grande verdade. E para terminar, eu quero ler com vocês estes versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que mostra aquilo que nós devemos fazer, qual é a nossa tarefa. Começando no versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vão morrer. Quando chegar o arrebatamento, haverá vivos, e eles serão também transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados. Essa é a nossa grande esperança. Eu sei que vários de vocês estão sofrendo hoje, muito sofrimento, mas não desista, mantenha-se firme, mesmo diante de tanto sofrimento, mantenha-se firme, porque seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, aleluia por isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é um espeto.
A morte espeta, fere. Mas Paulo pergunta, onde está? Porque a morte já foi vencida. Quando ela foi vencida? Lá na cruz do Calvário. Ela já foi derrotada. Por isso, Paulo repete, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos esperança nele, é nele. Mas o que devemos fazer enquanto ele não volta? Ainda que soframos, a palavra de Paulo, que ainda ressoa pelo tempo e é para nós hoje. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E a minha palavra para vocês hoje, mantenham-se firmes, inabaláveis. E lembre-se, sempre abundantes na obra do Senhor. Não se esqueçam disso. Não façam como os cristãos, alguns cristãos da Tessalônica. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho no Senhor não é inútil. Eu quero terminar lembrando, a esperança do discípulo se realiza em Cristo, até na temível e terrível morte que foi vencida pelo nosso Senhor. Amém. Vamos abaixar a nossa cabeça. Deus, queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou esta palavra de esperança. Obrigado pelo consolo que há em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que quando o Senhor voltar, não haverá mais lágrimas, não haverá mais gripe, não haverá mais câncer, não haverá mais doença alguma. Nós vamos regozijar na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que importa, que nós vamos ressuscitar com Cristo e em Cristo. E é por isso, Pai, que eu quero que o Senhor console o nosso coração, mas mais do que tudo, não nos deixe desistir. Mantenha-nos, Senhor, firmes, inabaláveis, fazendo a obra do Senhor, continuando a fazer discípulos, aqui nesta região do ABC e até os confins da terra, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém.